Convido a todos que abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Embora nós não vamos expor todo o texto, vamos lê-lo do versículo 1 até o versículo 10. É importante nós lermos o contexto aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir de 1 até o 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e principal. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Pai querido, Pai de toda bondade, nos entregamos nas tuas mãos, neste momento para a exposição da tua palavra. Prepara o coração do teu povo, aqui reunido, para ouvir a tua palavra. Que o teu povo esteja aqui como Maria um dia esteve lá na sua casa, ouvindo, quedando-se aos pés de Jesus. Não no sentido de apenas ouvir, mas de absorver todo o ensinamento que vem do teu trono de graça sobre nossas vidas, Pai. Que esse momento seja um momento santos, momentos de muita atenção, porque o Senhor vai estar falando aos nossos corações através da tua palavra. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja, a nova entidade da nova aliança, no passado o povo de Israel, no presente igreja, foi instituída por Deus neste mundo com uma finalidade santa, uma finalidade abençoada, uma finalidade exclusiva, uma finalidade viva, uma finalidade objetiva, cuja presença santa dessa igreja na face da terra viesse no seu dia a dia, está glorificando o nome daquele que um dia se entregou por ela. A vida daqueles que têm crido e que têm manifestado crer deveria ser de tal maneira, com atitudes santas desse mundo, segundo a orientação do próprio Deus, como nós acabamos de cantar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, evidenciando esse amor através de atitudes santas neste mundo. As nossas vidas, onde quer que venham estar, elas viessem a provocar fome nos outros, pela pessoa de Cristo Jesus. Esse é o objetivo da igreja na face da terra. É uma proclamação. O próprio texto está dizendo que a igreja aqui, ela tem que estar aqui nesse mundo, proclamando virtudes daquele que foi a base, a pedra principal, a pedra angular da igreja,
Jesus. E não o contrário. Como infelizmente tem acontecido. O diabo não descansa. Ele trabalha. Ele tem trazido falsos pregadores, falsos pastores, teologias totalmente à parte daquilo que é a expressão real da palavra de Deus. Pregando uma mensagem que é um outro evangelho, como Paulo mesmo disse na carta aos Gálatas, que aquele que vem e prega outro evangelho que não seja aquele que foi posto, seja anátema, seja maldito. Porque nós temos visto falsas igrejas dizendo servir a Deus, mas simplesmente expressando uma outra realidade que não aquela da qual a igreja foi colocada aqui neste mundo para ser santa. Porque aquele a qual ela tem servido é santo. Uma coisa não pode estar fora da outra, distinta da outra. Se você busca aquele que é santo, você tem que ser santo neste mundo. E, infelizmente, pregadores têm pregado uma mensagem que é tudo aquilo que o ser humano caído nesse mundo quer. Viver com o bolso cheio de dinheiro e não ter mais doença. E é o que eles pregam. Por isso essas igrejas estão abarrotadas de pessoas. Um desvio de finalidade, um desvio total da finalidade para a qual a igreja foi colocada aqui neste mundo. Deve haver no nosso coração, nós os que temos crido, um sentimento santo, um sentimento único, um sentimento ardoroso de querer espelhar Cristo na sua vida e através dela. A palavra de Deus diz que aqueles que viessem a crer, ele tiraria o coração de pedra. Porque o ser humano sem Deus, ele tem um coração de pedra. O ser humano sem Deus é ignorante. O ser humano sem Deus, ele é bocudo. O ser humano sem Deus não tem amor no coração. Só pensa nele, é voltado para si mesmo. Busca os seus próprios interesses. Adora-se a si mesmo. É o coração de pedra. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que viessem a crer teriam um novo coração. Um coração que não seria mais aquele coração de pedra, duro, endurecido pelo pecado, pelo egocentrismo, por uma vida única, voltada para si mesma. Não. Teria um coração de carne, um coração realmente que é dado aos pés do Mestre, um coração sensível, como ele foi sensível enquanto esteve aqui neste mundo. A sensibilidade dele exalava a presença dele aqui neste mundo. Ele não era voltado para si, ele era voltado para os outros. É só nós lermos o Evangelho, nós vemos essa realidade clara e inequívoca se manifestando através da vida dele. E a igreja foi colocada aqui neste mundo com o intuito de evidenciar, proclamar, viver uma vida de proclamação, de santidade, proclamando as virtudes do santo. E quais são essas virtudes do santo que nós deveríamos estar proclamando no nosso dia a dia? Uma das virtudes básicas e claras na vida do nosso Mestre é o amor. O amor. Em vez de nós vivermos odiando e sendo odiados, nós vivemos em amor. Um amor tão profundo, um amor tão gracioso, que ele tem que assambarcar a atitude errada daquele que está do meu lado, morto espiritualmente. Porque essa é a exposição do verdadeiro amor de Deus para conosco. Antes nós éramos o quê? Vamos trazer à memória o que nós éramos. É importante às vezes fazer isso. Vamos para a carta aos Gálatas. Capítulo 5, a partir do 19.
As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Isso aqui está tudo envolvido no mesma questão. Se você está em Cristo, isso aqui tem que ser passado na sua vida. E nós sabemos que você não precisa sair de casa para viver em prostituição. Hoje, dado a mídia que anda por aí, você não precisa sair de casa para viver em prostituição. Vocês sabem o que eu estou falando, não vou entrar em detalhes. Éramos idólatras. Você poderia até não ter um ídolo do seu coração, mas a maior idolatria é com seu eu, com seu ego, porque o ser humano sem Deus, ele vive voltado para si mesmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, sempre eu, amém, toda a glória. Tanto é que nós vivemos preocupados com o nosso nome. Quando você escuta o seu nome no meio de um grupo, você já se alvoroça. Feiticeiros. Pastor, mas eu nunca me envolvi com terreiro de macumba, nunca me envolvi com feitiçarias. Mas se nós olharmos para a colocação que foi feita para Saul, porque a rebelião é como o pecado de... Quando você se rebela continuamente, constantemente, as palavras santas dos céus que foram colocadas sobre o seu coração, você é um feiticeiro, segundo a palavra de Deus. Você não precisa estar lá no terreiro de macumba, não. Inimizades, porfias. Inimizades e porfias, justamente a mesma coisa. Porfiar quer dizer brigar, vive de confusão, falando mal desse, falando mal daquele. Isso é a vida do incrédulo. Não é mais para aqueles que estão aqui para proclamar as virtudes. Ciúme. Gente, isso aqui não é mais para quem é filho de Deus, não. O ciúme, ele expressa, sem sombra de dúvida, um sentimento de posse, de possuir alguma coisa, de não querer compartilhar aquela coisa, de não querer abrir mão daquela coisa, de não estar dependendo de Deus, uma pessoa insegura. Isso é a vida do incrédulo, não é mais a sua vida hoje. Se o ciúme bater no seu coração hoje, Senhor, tem misericórdia de mim, é isso que você tem que orar, e não dar vazão a ele, porque senão você não vai provocar fome nos outros pela pessoa de Cristo Jesus. Iras, gritarias, discórdias, dissensões, facções, divisões, são coisas da vida antiga, não é mais para hoje. O filho de Deus não pode ser brigão. A palavra de Deus diz que o homem de Deus não pode viver a contender, ser uma pessoa de contenda, de ficar, discutindo, brigando. Essa é uma vida totalmente fora da realidade de Deus, uma vida que não está em paz, é uma vida com problema consigo mesma. Qual é o problema do pecado? Inveja. Quando alguém tem alguma coisa abençoada e dá aquele lá no seu coração, alguma coisa está errada. Você tem que estar alegre com a alegria do seu próximo. Você tem que vibrar. Não sou melhor do que ninguém, meus irmãos. Estou no mesmo barco que vocês. Mas eu tenho crido. E pelo Espírito Santo que está no meu coração, Ele tem me levado a amar o Deus que eu sirvo. E Ele tem me dado alegria quando eu vejo o Frank tendo a sua própria casa, depois que ele... Que bênção! Fico feliz com cada irmão quando tem alguma bênção ímpar dos céus, eu me alegro, eu me regozijo.
É assim que nós devemos ser. Mesmo que você não tenha hoje ainda, você fala, louvo a Deus, Pai, eu tenho o que o Senhor me deu e eu estou contente com aquilo que o Senhor tem me dado. Eu estou satisfeito. Sabe por quê, meu Pai? Porque a minha satisfação não é com as coisas deste mundo, a minha satisfação é servir ao Senhor. Uma pessoa insatisfeita não entendeu a realidade da plenitude daquele que te encheu com plenitude do seu espírito. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, prestem bem atenção nisso aqui, gente, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora eu vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se você creu, o Espírito que está na sua vida vai te levar a características do seu próprio fruto, que é, em primeiro lugar, o amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, essas que são as questões, características daqueles que têm crido. Não é qualquer coisa deste mundo que vai fazer com que você fique profundamente desarticulado das coisas. Não. Você tem uma esperança única no seu coração, uma esperança do amém dos céus. Você tem um amém dos céus sobre sua vida. O que você quer mais? Você foi reconciliado com os céus. Você está reconciliado com Deus. Que bênção maior do que essa? Esse amor, que é do Senhor, que é instilado em nossos corações, ele deve se evidenciar dentro, em primeiro lugar, dos nossos lares. E o amor não é... Eu falo para minha esposa, para minha filha, que está comigo hoje, eu te amo. Mas mais do que falar nos nossos encontros lá dentro de casa, eu te amo. Eu procuro manifestar esse amor para com elas, porque o meu mestre me orientou a fazer isso através de atitudes. Atitudes. O amor não fez com que Jesus ficasse lá nos céus e não viesse. O amor fez com que ele viesse, ele teve atitude, ele se prontificou. O amor leva à prontidão. A prontidão para quê, pastor? Para fazer o bem para aqueles que estão à nossa volta. E a nossa vida dentro do nosso lar deve ser de tal maneira que eu venha a provocar fome na minha esposa, no seu marido, na minha filha, nos que estão dentro da minha casa, por querer aquilo que você tem. Não perca a finalidade da sua presença aqui nesse mundo, como igreja, como parte da igreja. Não perca. Nós estamos aqui para exalar esse amor. E não com atitudes críticas, atitudes de agressividade, atitudes da carne, atitudes não próprias daqueles que manifestam crer de fato nesse evangelho puro, santo, não esse que está sendo pregado por aí, mas o evangelho que nos leva a uma vida distinta nesse mundo, no objetivo de amar e ser amado, como Deus tem nos amado. Se você bate, leva um tapa, você devolve. Eu estou falando metaforicamente. Às vezes não é um tapa, é uma palavra dura. E você devolve aquela palavra dura, zerou. Está do mesmo tamanho. Mas se você leva aquela palavra dura e aprende a não devolver aquela palavra dura, a palavra branda desvia o furor.
Provérbios 15:1. A dura suscita ira. Estava lembrando da Rafaela, estava compartilhando conosco. Ela estava com o pai tem seus problemas sérios, né? E simplesmente, um dia ela foi lá embaixo falar com ele, numa boa, ele saiu com ela nas costas. Eu não quero... Ela falou que foi a primeira vez que ela não... Foi isso, né? Revidou. O que aconteceu? O pai passou a ter atitudes diferentes depois, né? Pelo que eu entendi. É com esses atos, com essas atitudes, que você vai evidenciar amor para com seu parente, sabe por quê? O seu parente que está à parte da palavra. Porque quando você tem esse tipo de atitude, você está dizendo eu te amo, e essa pessoa vai querer o que você tem. O que você tem é a coisa principal na vida do ser humano aqui neste mundo. Eu tenho compartilhado isso aqui com vocês, eu sempre tinha no meu coração o objetivo de aquelas filhas que Deus tinha me dado, as filhas que Deus me deu, a melhor coisa que eu posso dar para elas é dar Jesus a elas. E Deus teve misericórdia de mim, me capacitou a isso. Hoje, elas são do Senhor. Cumpri meu objetivo. Eu sempre falava, Senhor, eu como pastor, eu não vou ganhar filho dos outros e perder os meus. Eu quero primeiro consagrar os meus a Ti, para depois buscar os outros. Então você tem que começar, como igreja, a vivenciar isso dentro, esse amor profundo, maravilhoso, dentro da sua própria casa. É ali que a sua esposa tem que se sentir amada. É ali que o seu marido tem que se sentir amado, que seus filhos têm que se sentir amados. É dentro de casa que esse evangelho puro, verdadeiro, amoroso deve acontecer. É dentro de casa que nós temos que começar a proclamar as virtudes daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. E depois, lá no seu emprego, lá na sua escola, aonde quer que você esteja, que você seja conhecida como uma pessoa que ama. Eu ouvi esses dias aí dentro de uma farmácia, não para minha glória, mas para a glória de Deus, saiu assim espontaneamente da boca da balconista. O pastor não tem erro. É isso que o povo precisa ouvir da gente. Eu vi que ela ficou meio sem graça, porque saiu coisa espontânea. Eu falei, muito obrigado. Muito obrigado. É isso que nós temos que ouvir aí de fora. Não para você ficar inchado como um sapo gordo. Não, você se alegrar. Porque através da sua vida, Jesus está sendo honrado. Porque Ele é que merece ser honrado. Com nossas atitudes de amor neste mundo. A palavra de Deus nos exorta a amá-lo como um dia Ele nos amou. Ame seus filhos. Ame sua esposa. Ame seu marido com atitudes. Atitude dos céus. Que os incentive a querer cada vez mais se envolver com esse ministério, com a igreja que foi instituída não por nenhum pastor, foi instituída pelo pastor dos pastores, o bispo de todos os bispos, o Senhor Jesus. Segunda virtude, de justiça. Essa mesma justiça tem que ser evidenciada dentro da sua casa. Muitas vezes a tendência de nós é sermos injustos com os nossos filhos, com atitudes que trazem incoerência à cabecinha deles, isso não vai ajudá-los a querer o que você tem. Tem que ser justo. Quando essa justiça não for possível, porque você é falho, você vem e aplica
abençoado da palavra de Deus e fala assim: filhinho, vem cá, perdoa o papai, perdoa a mamãe, eu agi errado com você. Francine está aqui, quantas vezes não fiz isso? Era um pacotinho lá. Para que ela entenda que o papai, embora filho dos céus, filho do rei, ele é imperfeito ainda, ele é sujeito a falhas, mas ele lança a mão dessa palavra abençoada quando necessária. Ser justo, justo para com seu patrão. Você foi abençoado, quer queira ou quer não, Deus tocou no coração do seu patrão, abriu uma porta de subsistência para você, ele determinou um horário para você chegar e você, em vez de honrar o seu patrão, que te deu aquele emprego, você é um incoerente no seu horário e você passa a ser ladrão. Mas como assim ladrão, pastor? Porque quando você chega 10, 15 minutos atrasado, você já roubou 15 minutos dele, do salário que ele te deu. Porque quando chega lá 5 horas, que é o horário de você sair, você sai 5 minutos antes que sai correndo. Você não fica os 15 minutos que você chegou depois. Isso se chama injustiça. Temos que ser justos. Como empregados, devemos ser justos. Honrar quem tem nos honrado. Essas pequenas coisas, sabe, que parece que não levam a muito, mas tem gente nos olhando, tem gente nos vendo, tem gente prestando atenção, principalmente quando você diz que você é filho de Deus, ele quer ver alguma coisa diferente na sua vida. E você não dá aquilo que ele espera, e aquilo é frustrante para essa pessoa. Ser justo para com seu Deus, ser justo nos horários, ser justo na sua devolução do seu tempo para com Deus. Você dá o seu resto, sabe? Vai ler a Bíblia no horário fora da hora, dorme, depois não consegue terminar de ler a Bíblia. Dê o seu resto da sua mente daquele dia para Deus. Deus está vendo. Assim como o seu patrão vai ver lá, Deus está vendo as suas atitudes que não correspondem àquilo que você proclama perante seus irmãos. Você tem uma obrigação a fazer na igreja, você faz tudo, e aquelas coisas da igreja ficam para trás, vão ficando para trás, você vai fazendo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Que injustiça com alguém que foi justo em toda a acepção da palavra para conosco. Ele não merece isso de nós. Ele não merece isso da nossa parte. Você, como patrão, seja justo com o seu empregado. Não retenha mais do que aquilo que você tem ganho. Você entra numa firma, você vê lá seus empregados trabalhando, eles estão ganhando lá, você passou um salário para eles, mas Deus te abençoou tanto, e você, o que você faz? Você não abençoa seus empregados, você não aumenta o salário dos seus empregados. Isso é injustiça. Isso é concentrar as coisas em cima de você mesmo. Tenha uma mente justa, porque o Deus que você serve é justo. É através desse tipo de atitude que você vai começar a provocar fome nos outros e atingir o objetivo da presença da igreja aqui na face da terra. Acorda. Não leva as coisas, sabe, como você levava antes. Antes era a sua vida sem Deus, agora a sua vida está com Deus. Se a tua vida está em Deus, tem que ser diferente, tem que ser distinta. Tenha cuidado. Muitas vezes eu sou chamado de chato por aqueles que eu me relaciono aí, porque eu gosto das coisas caminhando dentro da... Se eu falei para você que é aquele horário que eu vou chegar. Mas eu entendo até a pessoa que me chamou de chato. Entendo. Mas antes ele me elogiou. Mas como ele não sabe elogiar sem criticar, ele arrumou uma crítica para mim. Eu entendi até.
E não fiquei bravo com ele, não. Eu olho para ele como nós devemos olhar para a pessoa que não tem Deus, olhar com um olhar de misericórdia. Como Jesus olhava para aquelas multidões, ele tinha compaixão e as via como ovelhas que não têm pastor. É assim que nós devemos olhar e não nos chatear com atitudes daqueles que estão fora, porque era do jeito que você vivia, era do jeito que você fazia. Você, quando julga essas pessoas, você está julgando a si mesmo quando você era daquela maneira. Santidade. Santidade. Essa é uma virtude muito clara, específica na vida do nosso Deus. Ele é santo. Nós devemos ser santos também. O que é ser santo, pastor? Santo é ficar lá adorando, é ficar numa redoma de vidro? Não, isso não é ser santo. A santidade também é evidenciada através de atitudes. Quando eu penso nisso, eu lembro do Paulão, da Logos. É Logos, né? No conjunto, já, agora antigo, porque nós estamos antigos, antes já estamos antigos. E ele, dando o testemunho dele, ele estava querendo desenvolver um corinho para o louvor da glória de Deus. Ele deve ter escrito outros, mas esse ele estava tentando escrever, e ali ele não conseguia desenvolver. Ele falou, tem alguma coisa errada aqui. Por que as coisas não estão fluindo? Por que as coisas não estão caminhando, como sempre caminharam? Aí ele fez o que todos nós devemos fazer. O que Davi falou lá no Salmo 139, final. Sonda, meu Deus. Isso é caminho de santidade. Sonda, meu Deus. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muitas vezes a nossa mente é tão fora da realidade que às vezes não se conscientiza de atitudes que não glorificam a Deus, e Deus é tão maravilhoso que Ele vem e nos acorda para aquilo quando nós clamamos a Ele. E ele orou, Pai, mostra para mim o que eu fiz que está impedindo essa música de sair. E o Espírito Santo tocou no coração dele e falou, olha, ele estava no acampamento Palavra da Vida, ele entrou no banheiro, esqueceu o sabonete dele. Olha que coisa, parece que é absurdo, né? Mas não é. E ele usou um sabonete que estava lá, sem pedir licença para o dono, sem falar nada para o dono. Parece que é uma coisa tão boba, né? Mas não é. Ser santo é cuidar dos mínimos detalhes em ser santo, diante daquele que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. O Deus do Salmo 139, não tem como fugir da presença dele. E na mesma hora ele confessou o pecado dele. E ele disse que toda a fluidez, toda a capacidade necessária do Espírito Santo foi jorrada no coração dele. E ele escreveu uma música de adoração ao céu, que é a área dele, no envolvimento com os céus. Santidade é isso. É viver de tal maneira que eu não deixo nada passar. No que se diz respeito ao meu envolvimento com aquele Deus que eu sirvo, que é santo, e eu tenho que, neste mundo, estar proclamando as virtudes dele, para que os outros que estão aí andando, como um dia nós andávamos, queiram também o que nós temos, sem o qual ninguém verá Deus. A palavra de Deus fala isso. Santo, santo, santo é o Senhor. Os querubins colocados diante dos céus para esse mistério, eles proclamam, santo, santo, santo é o Senhor. Pai, me dê santidade nos meus pensamentos. Como diz a palavra, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é saudável, seja isso que ocupe as vossas mentes.
É vivendo assim neste mundo que nós vamos ser luz no meio desse mundo tenebroso, escuro, obscurecido pelo pecado, e as coisas estão cada vez mais bizarras, absurdas. Nós precisamos que a igreja colocada aqui venha proclamar essas virtudes, cumpra a finalidade para a qual ela foi colocada aqui neste mundo. Quarta atitude, fidelidade. Fidelidade. Como é que você diz que você serve um Deus fiel e você não tem sido fiel? Tem um descompasso aí. Eu sofro muitas vezes porque quando eu combino com alguém um certo horário, eu faço de tudo para estar lá naquele horário. Não sou melhor do que ninguém. Eu procuro honrar o Deus que me chamou um dia. E às vezes uma pessoa que se diz filha de Deus fala assim, olha, pastor, eu vou estar então o horário, vou estar lá na sua casa. Você espera, a pessoa não chega e nem fala nada. Você tem que ir atrás dela para ela falar, não podia ir porque não sei o quê. Mas fala. Você faz isso comigo, que sou pastor, imagine que os outros saem de fora. Parece que as pessoas hoje falam, sabe? Falam sem pensar no que está falando. Jogam palavras ao vento. Quando uma pessoa fala 7 horas, eu vou estar lá eu falo, mais 7 horas mesmo? A pessoa é 7 para as 10, entendeu? Eu levanto cedo, perco meu tempo. Isso dos incrédulos eu até entendo, mas de filho de Deus não. Nós estamos aqui com uma finalidade, a finalidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que a sua palavra vale a ouro. Uma vez eu me lembro lá no zap Tamires, está lá, que a sua palavra vale a ouro. A nossa palavra tem que valer ouro. Presta atenção quando você se proclamar fazer alguma coisa. Presta atenção, não jogue palavras ao vento, que você não está nem perto de cumprir aquilo que você está falando. Do incrédulo até entendo isso, mas você que se diz filho de Deus, fala que veio e não aparece, e não diz por que não veio. Pelo amor de Deus. Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que você tem se manifestado, servir? Acorda. Acorda para a realidade que você diz que está diante dela. Eu entendo de pessoas que estão chegando, mas de pessoas que estão aqui já há um tempo, jamais. Eu não entendo. Se você tem agido assim, a primeira coisa que você tem que fazer chegar em casa hoje é pedir perdão. Eu falei, me capacita, Senhor, a prestar atenção na minha palavra, porque minha palavra, eu estou usando essa palavra, eu estou representando o Senhor, e o Senhor quando fala que faz, o Senhor faz. Eu quero fazer também, quero fazer a mesma coisa. Fiel, principalmente no que se diz respeito, tenha zelo quando alguém joga uma responsabilidade, coloca uma responsabilidade sobre você, que faz com carinho. Você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para os líderes, você está fazendo para a igreja, você está fazendo para Deus. Quem assim faz não se preocupa com crítica. Ele não está fazendo para ninguém que está criticando, está fazendo para Deus. E ele sabe que está fazendo bem, então ele está sendo fiel naquilo que ele está fazendo. E uma das colocações que todos nós deveríamos gostar e ansiar por ter é ouvir do nosso mestre: servo bom e fiel. Que palavras abençoadas de ouvir. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Chegar naquele descanso, falando que nem o apóstolo Paulo: completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça está sendo guardada. Cumprir, é isso que tem que estar no nosso coração. Esse tipo de disposição de servir, nos servir ao Senhor, está agindo com fidelidade, com amor, com carinho, com disposição, com zelo. Que não eu vejo o caso lá de Abel, tendo esse zelo.
Lá no passado, lá no início de quase todas as coisas, esse nosso irmão encarnando essa realidade de ser fiel para a glória de Deus. E uma das virtudes e últimas que nós estaremos considerando, nós poderemos passar aqui muito tempo considerando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas só para a gente ter uma ideia, vamos estar considerando essas. Compaixão. As pessoas hoje não têm compaixão. O cara está lá morrendo, acabou de sofrer um desastre, ele em vez de correr para lá ajudar a tirar a pessoa, ele está lá filmando, para expor na internet. Pessoas duras, pessoas sem noção, sem razão de ser. O Filho de Deus não pode ser assim, não. O Filho de Deus tem que proclamar o que Jesus proclamou enquanto ele esteve aqui. Quanta compaixão, quanto amor. E ele não fazia distinção das pessoas. Ele atendeu um Bartimeu, um mendigo, à beira do caminho. Quando os seus discípulos estão falando, manda esse cara calar a boca, manda esse cara ficar quieto. Insensibilidade para a situação do próximo. Ele parou, o Senhor dos céus e da terra, Criador de tudo, que controla todo esse universo. Ele parou e mandou chamar Bartimeu. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ver, Senhor. Veja. E Bartimeu passou a ver. Todos os que procuravam, todos os que buscavam, ele podia estar cansado, mas ele parava, ele dava atenção, ele servia. Como ele mesmo disse, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. E ele serviu até dar sua vida lá na cruz do Calvário. Nós temos que ter um coração de servo, senão, quando você fala servo, soa falso, soa hipócrita. Eu sou servo. Quando você fala servo, fala com a boca cheia, porque você tem servido. Servido de fato. Servido em realidade. O Deus que nós servimos é esse Deus. E nós estamos aqui nesse mundo como igreja para proclamar essas virtudes que são dele e que nós devemos ser espelhos. Assim como a lua, que não tem luz em si mesma, luz própria, ela irradia a luz do sol. Nós devemos estar chegando nessa luz que é Jesus, para que através da nossa vida, como a lua, nós estejamos radiando essa luz em nós. Nós não temos luz própria, nós temos a luz do Espírito Santo que está em nós e que nos leva, aqueles que creram de fato, nos leva a ter essas atitudes que não são próprias de uma pessoa caída. São próprias daquele que é perfeito, que é santo, que é justo. Mas ele em nós, como diz a própria Escritura, é a esperança da glória. Há uma esperança quando ele está em nós. Esperança de sermos o que nós não éramos. De agirmos como nós não agíamos. De pensar como nós não pensávamos. De ter atitudes que antes nós não tínhamos. E assim provocando fome nas pessoas que estão ao nosso redor, por querer o que nós temos. Que Deus nos capacite a isso. Que Deus nos fortaleça, para que, de uma vez por todas, essa consciência caia em nós. E que nós tenhamos prazer no nosso coração em viver dessa maneira, para a glória dos céus. Quando alguém te elogiar, não pegue aquele elogio para você, leve aquele elogio para aquele que te capacitou a agir de uma maneira que você jamais agiria.
porque tudo vem dele. E tudo volta para ele. A ele toda a glória, porque ele merece todas as coisas. E merece que nós nos posicionemos de uma maneira melhor, mais santa, mais justa do que nós temos nos posicionado diante de tão grande salvação que tem sido nos legado. Acordemos e nos submetamos no nosso dia a dia à ação daquele que vale a pena nos submeter. Sempre, sempre, sempre. A igreja, como diz a própria palavra, vós, porém, sois raça eleita, nós somos eleitos, embora não merecíamos nada, fomos eleitos. Sacerdócio real, porque temos o Espírito Santo em nossas vidas. Uma nação santa, quer dizer, distinta de tudo que acontece no mundo. E povo que tem um proprietário. Esse proprietário é Deus. Nós pertencemos a Ele, somos dele e Ele é nosso. E só assim nós iremos proclamar as virtudes como igreja, onde nós estamos no meio de um turbilhão de vozes fora da realidade, fora da caixinha, outro evangelho sendo pregado aí, que nós preguemos com a nossa vida esse evangelho santo, puro e verdadeiro que está na palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Mas antes de nós orarmos, deixei passar desapercebido uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Alguém escreveu isso aqui, não foi eu, mas é a realidade daquilo que Deus nos chamou para sermos. Neste mundo, no seu caminhar nesse mundo, algumas pessoas não gostarão de você. Jesus disse, ame-as mesmo assim. Algumas pessoas não compartilharão da sua fé. Jesus diz, abençoe-as mesmo assim. Algumas pessoas não serão boas para você. Jesus diz, seja bondoso a si mesmo. Não trate as pessoas como elas te tratam. Jesus diz, trate-as da maneira com que Deus trata você. É assim que tem que ser. Então vamos orar agora. Danilo, agradece a Deus, peça que Deus